Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre uma obra super importante da literatura brasileira, Memórias de um Sargento de Milícias, escrita pelo Manuel Antônio de Almeida. Esse livro é um clássico e tem várias particularidades que o tornam único. Então já vou adiantar que vale muito a pena conhecer essa história. Ele foi publicado pela primeira vez entre 1852 e 1853, em capítulo no jornal Correio Mercantil, que era uma prática comum na época. Mais tarde foi transformado em livro. Apesar de ser do período romântico, ele tem uma pegada bem diferente da maioria das obras dessa escola literária, como Iracema ou Senhora. Aqui o tom é muito mais leve, com humor e uma visão mais realista sobre a sociedade do início do século XIX. O livro é dividido em 48 capítulos. O narrador conta a história como se estivesse conversando diretamente com o leitor. Isso deixa a leitura bem fluida e divertida. É ambientado no Rio de Janeiro e o autor descreve o dia a dia da cidade com muitos detalhes, mostrando festas, costumes e até a malandragem típica da época. Como primeira coisa, vou apresentar os personagens principais. O primeiro, que é o protagonista, né? O Leonardo, que não é nada convencional. Ele não é aquele herói idealizado que a gente encontra em muitos livros românticos. Ele é malandro, preguiçoso e vive se metendo em confusão. Mas tem um jeitinho cativante que faz todo mundo gostar dela. O padrinho do Leonardo, um barbeiro, é outra figura importante. Ele é quem cuida do menino depois que os pais o abandonam, mas também não é exatamente um modelo de moral. Temos a Luizinha, que é o amor grande do Leonardo. Ela é doce e recatada, bem diferente dela. E claro, José Manuel, o rival no amor, que é mais calculista e interesseiro. Então, bora falar um pouquinho sobre a história, a trama principal. A história começa de um jeito bem diferente. Leonardo é fruto de uma relação casual entre dois imigrantes portugueses, Maria da Hortaliça e Leonardo Pataca, que se conheceram em uma viagem para o Brasil. Depois que o menino nasce, o casal se separa. Maria foge com outro homem. O Leonardo Pataca deixa o filho sob os cuidados do padrinho. Assim Leonardo cresce meio sem regras e vira aquele típico garoto que só apronta. Leonardo, já jovem, se apaixona por Luizinha, mas a vida dele não é nada fácil. Além de lidar com o rival José Manuel, ele continua se metendo muitas encrenças. Por exemplo, ele é preso em um ponto da história e, como castigo, é alistado na milícia. Esse momento é interessante porque onde a narrativa muda um pouco, Leonardo começa a mostrar que, mesmo sendo malandro, ele sabe usar a inteligência para se adaptar. Ele vai de um soldado péssimo a sargento, só na base do carisma e da esperteza. No final, tudo dá certo para o Leonardo. Ele supera José Manuel e se casa com a Luizinha. Esse final é como uma redenção, mas sem que aquele deixe de ser aquele personagem malandro e irreverente que acompanhamos ao longo da história. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião pessoal, que mais chamou a atenção. Para mim, o que mais se destaca no livro é o tom do humor. É diferente da maioria das obras do romanticismo, que costuma ser mais dramática, né? Ou sentimentais. Aqui a história é contada com leveza e muita ironia. Por exemplo, o narrador faz questão de mostrar que o Leonardo não é nenhum exemplo de virtude, mas a gente acaba torcendo por ele mesmo assim. É como se ele fosse aquele amigo que sempre faz besteira, mas a gente não consegue deixar de gostar. Uma das partes que eu mais gostei foi quando o Leonardo é preso e precisa lidar com as consequências das suas ações. É interessante como ver ele
ver como ele transforma algo que deveria ser um castigo, como você viu na Milícia, é uma oportunidade. Essa capacidade de virar o jogo é uma característica marcante do personagem e reflete a malandragem típica do cenário brasileiro. Algo que não gostei, se eu tivesse que apontar algo que me incomodou um pouco, seria a repetição de algumas situações. O Leonardo se mete em tantas confusões que, em certo ponto, você já sabe que ele vai dar um jeito de escapar. Mas mesmo assim, o autor consegue manter a história interessante, com as reviravoltas e humor. Um detalhe que eu acho que vale muito a pena destacar é como o livro retrata o Rio de Janeiro daquela época. A obra vai além da história do Leonardo e nos dá um panorama cultural, social e econômico do início do século XIX. A gente vê como funcionavam as relações de poder, as festas populares, as intrigas do dia a dia, é como um registro histórico, mas contado de uma forma leve e acessível. Isso faz o livro ser não apenas uma grande história, mas também uma janela para o passado do Brasil. Então, em conclusão, gente, espero que tenham gostado. Vocês tenham gostado do resumo do livro, de um pouquinho do que eu me lembrei do que acerca do livro. É um livro muito bom. Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra que surpreende porque vai na contramão do que a gente espera de um romance do século XIX. É engraçado, cheio de personagens marcantes, traz críticas sociais que fazem sentido hoje. Então, se você nunca leu, eu recomendo muito. Obrigado por assistir. E se tiver mais sugestões ou se quiser conversar sobre o livro, é só comentar. Até a próxima.